Vamos falar do coelho de Deus? Vamos falar do coelho de Deus? Ou nós vamos falar do cordeiro de Deus? Vamos falar do chocolate ou vamos falar das ervas amargas? Engraçado que tudo se desvia para o nosso prazer, né? O que era para ser amargo se tornou doce, chocolate. O que era para ser sacrificado tornou-se fértil. O coelho, segundo as tradições babilônicas, significa fertilidade. E o cordeiro foi sacrificado morto para nos dar vida. Nessa manhã não vou falar sobre chocolate e coelho, mas vou falar sobre cordeiro e sangue. Amém, igreja? Amém. Porque tudo é para desviar da verdadeira mensagem. Tudo é para nos esquivar do verdadeiro valor. Tudo é para nos tirar do verdadeiro sentido. Então, pastor, o que eu faço com aquele monte de chocolate que eu estou em casa, irmão? Eis-me aqui. Outra. Não é pecado comer chocolate. Dividir então? Oh, glória! Tem gente que não divide chocolate, mas em nome de Jesus está repreendido todo apego. Irmão, vou profetizar assim: não dividieis que derreterás. Queridos, quando nós entendemos o verdadeiro sentido Páscoa, no sentido direto, passagem, não é uma simples passagem que nós transpomos de um lugar para o outro, mas eu estou falando da passagem da vida de escravo para a vida em liberdade. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Êxodo, a última praga, quando ela é estabelecida, o Senhor diz o seguinte: essa vai bater forte. Essa praga será, essa minha sentença será tão forte que não haverá mais como Faraó segurar vocês. Ele vai mandar vocês embora. Mas vocês não vão sair desonrados não, diga amém. Amém. Vocês não vão embora desonrados não. Vocês vão agora pedir para os egípcios doarem para vocês prata e ouro, porque vocês vão usar essa prata e esse ouro para fazer a Páscoa, vocês vão celebrar a Páscoa. E eis que eu vou enviar, e estarei presente nesse grande feito. Eu vou passar e matarei, essa é a palavra, matarei todos os primogênitos dos animais, dos filhos, todos os primogênitos morrerão. Tudo que é primeiro morrerá. Mas para que eu faça com que vocês não sejam mortos, que os filhos de vocês não sejam atingidos, vocês vão preparar um cordeiro. Diga, um cordeiro. E esse cordeiro vai ser preparado do jeito que eu vou ensinar. E ele ensina como preparar esse cordeiro. E um detalhe significativo é que o cordeiro tinha que ser preparado inteiro, porque havia pressa, não dava tempo de cortar os miúdos e separar, não, era para fazer ele inteiro. E o que sentido traz as ervas amargas? Ervas amargas porque lembra o tempo da amargura da escravidão. Então tem que comer o cordeiro da forma que eu estou ensinando e temperar da forma que eu estou mandando, para que tudo seja simbólico. E com o sangue desse cordeiro vocês vão passar nas portas, e o sangue do cordeiro que foi sacrificado vai salvar a família de vocês. Diga, vai salvar a minha vida. Vai entendendo o significado. O cordeiro sacrificado salvou vidas. Você vai abrir a palavra do Senhor em Êxodo 11, 7. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. Deus faz distinção entre Egito e Israel.
que isso significa? A sentença foi dada para aquele que havia escravizado o povo. A sentença era para o Egito, que tinha mantido o povo de Deus escravo, e Deus ouviu a oração e trouxe libertação. Uma das coisas mais fundamentais aqui, irmãos, é justamente nós entendermos o que o Senhor determinou. É o fim da escravidão e é o tempo da libertação. A libertação se dá através de um tempo em que a família vai estar reunida e vai celebrar a Páscoa, a passagem. Eu vou sair daquele tempo em que eu estava como escravo, eu vou deixar aquele tempo que eu vivia em falta de liberdade, e a partir do momento em que o sangue declarado na minha porta, ele tiver como símbolo marcando a minha casa e a minha família, eu terei a máxima, a mais importante revelação de que o amor, ele me alcançou, porque a marca do sangue não permite que a morte nos alcance. Quando nós lemos esse trecho, nós estamos fazendo agora uma análise daquilo que é próprio de Deus. Deus distingue o que é dele. O que é dele lhe pertence, é defendido, é guardado. O que é dele é protegido. O que é dele está próximo. O que é dele está sob o seu comando, está sob o seu cuidado. Aqui nós vemos nesses versos, e eu acho muito interessante você se lembrar sempre disso, Deus sempre distingue o que são seus, marcando-os com um sinal de vida. Quando o Senhor determina a última praga, a morte dos primogênitos, aquela praga não pertencia aos teus filhos, aos teus escolhidos. Quando o Senhor determina a última praga, é para que neste momento, aquele coração endurecido de Faraó, que simbolizava a resistência e a manutenção do trabalho escravo, o Senhor determina então, vamos fazer uma comemoração, porque a partir de hoje, isso será por estatuto perpétuo. A Páscoa deverá celebrar a passagem da escravidão para a liberdade. Um pouco mais à frente, nós vamos entender isso. A morte de um cordeiro e o sangue nos umbrais da porta marcou aquilo que estava na porta. Quando o Senhor passa para requerer a vida dos primogênitos, ao se deparar com o sangue do cordeiro, estava identificado, aquela família pertence ao Senhor. O sangue do cordeiro na sua vida, quando Jesus vê, está identificado, essa vida pertence ao Senhor. Tem gente que já está entendendo. O sangue me faz distinção. Já não estou destinado à morte, mas estou destinado à vida. Eu fui marcado e Ele enxerga em mim o sangue que foi derramado. O sangue como sinal de livramento da morte dos primogênitos. E hoje o sangue como livramento do destino da morte eterna. Quando nós estudamos a palavra do Senhor mais adiante, quando nós buscamos a revelação, aí nós vamos nos transportar para 1500, 1400, 1500 anos depois. Quando os fariseus vão até João Batista e falam: quem é você? Você é Elias? Não, não sou Elias. Quem é você que está dizendo que você pode batizar? Você não é o Cristo. Se você não é o Cristo, você não é Elias, você é quem? Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Eu sou aquele que diz: preparai o caminho e as veredas, porque virá após mim o Salvador. E a palavra do Senhor diz que no dia seguinte que João foi inquirido, ele olha para Jesus, ele vê Jesus, e o que ele fala sobre Jesus? Vamos lá comigo? João 1:29. No dia seguinte, quando João Batista vê Jesus, ele responde algo maravilhoso. No dia anterior estão perguntando quem ele é, mas João não está preocupado em dizer quem ele é. João está preocupado em identificar quem é Jesus. Quem eu sou não importa, mas eu vou dizer para vocês quem é ele. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e ele disse: vejam
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você lembra aquela tipologia do Cordeiro lá na Páscoa? Lembra daquela tipologia do Cordeiro que salvou a vida dos israelitas quando o anjo da morte passou para saquear a morte através dos primogênitos? Ali o sangue determinava às famílias que não haveria morte. Agora vem João e fala: eu estou dizendo para vocês que o Cordeiro que estava tipificado lá, agora ele está entre nós, é Jesus Cristo. Esse é o Cordeiro de Deus que nos livra da morte eterna, que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro da Páscoa, que era tipificado já esperando que um verdadeiro Cordeiro viesse e sacrificado fosse para morrer no nosso lugar, vem João e fala: não precisa mais sacrifício. Vem João e fala: acabou o sofrimento, porque chegou o verdadeiro Cordeiro, que não vai mais marcar as portas, mas vai marcar a nossa vida. Hoje a nossa vida foi marcada pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro verdadeiro que veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Aquele Cordeiro de 1500 anos antes de João era o Cordeiro que simbolizava aquele sangue na porta para que os primogênitos não morressem. Mas agora veio o Cordeiro de Deus em sacrifício e derramou o teu sangue por todos nós, humanos. Somos marcados pelo sangue de Cristo, que nos dá vida e reconciliação com Deus. Somos marcados pelo sangue de Cristo, que nos dá vida e reconciliação com Deus. Nós vamos seguindo agora em 1 de Pedro, vamos lá, Bíblia. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Irmãos, é mais do que o Cordeiro morrer para me salvar. Ele traz também para mim um modelo de vida. Jesus viveu para que ele fosse o meu modelo de viver. Quando Pedro escreve esta carta, e principalmente estas linhas, Pedro está falando, não é sobre salvação, mas é sobre manifestação aqui na terra de como é a sua conduta, de como você deve viver. Quando Pedro escreve esta carta, ele está falando, Deus deu para nós um cordeiro sem mácula, sem mancha, puro. E a nossa vida tem que se assemelhar a ele. Nós não podemos mais, quando o conhecemos, viver sob os padrões e as perspectivas desse mundo. Meu irmão, não tem nenhuma capacidade mental, teológica ou base fundamental que testifique que cada um de nós, quando conhecemos Jesus, mantemos o mesmo padrão de vida. Há quem diga pela teologia da liberdade, que se Cristo me libertou, eu verdadeiramente sou livre, eu posso ter relações, prazeres físicos com qualquer pessoa que meu corpo desejar, meu corpo, minhas regras. Há pessoas que acreditam que pela liberdade que Cristo deu, a minha boca pode falar palavrões, palavras torpes, porque eu sou livre.
Eu já fui lavado e remido pelo sangue. Há pessoas que, pela liberdade teológica, que fazem uma tradução equivocada da Bíblia, pensa que de qualquer maneira eu sou aceito. Não. Assim como base, nós precisamos entender, Deus deu o seu melhor, nós também devemos oferecer o melhor para Ele. Por isso que eu perguntei para você no início dessa ministração: que fazes tu por mim? Vamos na origem. O que Deus nos ofereceu? Um cordeiro sem mácula, sem pecado, e Ele morreu por nós. Quando nós lemos as passagens bíblicas, nós entendemos que a nossa resposta ao sacrifício é uma vida santa, em esperança, em temor reverente. O que significa isso? Eu conheci Jesus que me salvou, mas eu experimento a salvação mostrando para Ele que a minha vida mudou a partir do momento que eu encontrei Ele. Eu tenho que ser uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as práticas velhas e antigas ficaram para trás. Conhecer Jesus é ter mudança de vida. Conhecer Jesus não é só o plano de salvação que traz sobre mim a marca do teu sangue, que me faz diferente do mundo, mas é a marca de uma transformação de vida. Jesus é o Cordeiro definitivo que nos livra da morte eterna. Hoje o culto, irmãos, não é para fazer nenhum apelo emocional para que você fique emocionado ao ponto de você imaginar: eu preciso melhorar para ser abençoado. Hoje o culto não é para trazer palavras que acalente o teu coração da tristeza que você sente. Hoje o culto não é para trazer à sua memória as coisas boas que Deus prometeu que vai fazer. Mas hoje o culto é sobre um sacrifício que desde a fundação do universo estava preparado. E esse sacrifício aconteceu. E hoje nós podemos viver uma promessa que se cumpriu. Antes da fundação do mundo, Jesus já havia nos amado o suficiente para dizer: o pecado não mais terá controle. O meu sangue derramado redimirá o meu povo do pecado.